Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade à nossa aula sobre custo da mão de obra. Na aula de hoje nós vamos ligar um pouquinho com a aula da semana passada, que foi sobre composição de custos unitários com o custo da mão de obra. Vou mostrar para vocês como nós acessamos a planilha do SINAP e como que nós vemos ali o que está embutido no custo da mão de obra. O que seria o SINAP que a gente fala? O SINAP é um sistema da Caixa que é utilizado em obras públicas como referência de preço de serviços e de materiais. Então, quando nós formos fazer um orçamento para uma obra pública, nós vamos utilizar os preços que estão lá nas tabelas do SINAP, que é elaborado pela Caixa mensalmente. Esses preços são elaborados também para cada estado do Brasil, e são preços de referência, tá? Então não quer dizer, como no orçamento ele não é exato, que os valores que estão lá coincidem exatamente com o real, mas sim servem como referência. E todas as obras públicas eu preciso utilizar tabelas de referência para compor o orçamento, sendo que a SINAP é a principal delas. Então é por isso que nós vamos trabalhar em cima das tabelas SINAP. Então eu vou começar mostrando para vocês como que nós acessamos o site do SINAP. Então vocês estão aqui aberto uma página da web, tá? Nós vamos colocar aqui SINAP no Google e já vai aparecer esse site aqui, SINAP, que é o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices, tá? Vocês vão abrir e vão entrar aqui em referências de preços e custos. Aqui tem do ladinho todos os estados, né? Porque a gente tem a tabela do SINAP para cada estado. Então nós vamos entrar aqui no nosso estado, Mato Grosso. Vai carregar e ele vai trazer aqui pra gente as últimas tabelas de SINAP disponíveis. Como a gente está no mês de julho, a última disponível é a SINAP do mês de junho, do mês anterior, tá? E nós temos dois tipos aqui, desonerado e não desonerado. Qual é a diferença do não desonerado para o desonerado? Vocês lembram lá na aula passada que os encargos sociais básicos incluem INSS, FGTS, o pagamento do Sistema S, que é o SESI, SENAI, SEBRAE e outros. O INSS é o imposto obrigatório que as empresas precisam pagar, só que ela tem duas opções para fazer esse pagamento. Ou a empresa pode optar por pagar 20% em cima do salário do empregado, ou então ela vai pagar em cima do rendimento que a empresa tem. Então, se essa empresa, a opção dela na contabilidade dela é fazer o recolhimento do INSS baseado no salário dos seus empregadores, que vai ser sempre de 20% em relação ao salário de cada empregador, o SINAP que nós temos que usar vai ser esse não desonerado, porque não foi desonerado o INSS do salário do empregador nessa consideração. Se o empregador, a empresa, a opção dela é fazer o pagamento do INSS baseado no rendimento da empresa e não nos salários dos seus trabalhadores, aí nós vamos utilizar esta relação, essa tabela do SINAP desonerado. Isso não quer dizer que na tabela do desonerado nós não vamos considerar o INSS no orçamento, mas eles não serão considerados dentro das composições, vai ser considerado lá no final, quando a gente for ver ainda mais para frente, nos custos indiretos, tá? Porém, o que mais acontece é fazer o pagamento, a empresa optar para fazer o pagamento do INSS baseado nos 20% em cima do salário dos empregados. Então, a gente vai usar essa tabela aqui, não desonerado. Você vai clicar aqui e ela vai baixar um arquivo zipado, comprimido, né? Você vai ter que baixar isso no seu computador, um pouco pesado. Vai terminar de baixar e nós vamos abrir
Quando terminar de baixar, você vai abrir, você vai ver aqui vários arquivos dentro dessa pasta comprimida. Eu tenho um relatório sobre os insumos que estão relacionados dentro do SINAPI. Esse catálogo de composições analíticas que é importantíssimo, nós vamos abrir depois, que discrimina as composições, algumas notas de observações. E aí nós temos aqui composições analíticas com os custos em PDF e em planilha do Excel. Temos também as composições sintéticas em PDF e em Excel. E temos aqui os preços dos insumos em PDF e em Excel. Nós vamos abrir o catálogo de composições analíticas do Excel. E aqui vocês vão ver então todas as composições que o SINAPI tem de todos os serviços, tá? Então, parecido com o que nós tínhamos visto na aula de composição de custos unitários. Porém, aqui no catálogo, a gente não tem os custos. Depois eu vou abrir com vocês os catálogos analíticos e sintéticos que mostram os custos. Tá, então aqui eu tenho todos os serviços que estão dentro do SINAPI. São muitos serviços, tá? Vou olhar aqui o primeiro para vocês verem. O serviço, por exemplo, de assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água com diâmetro de 80 mm, junta elástica instalada em local com nível de alta interferência, não inclui fornecimento. Então veja que é bem detalhista a descrição do serviço, porque esse detalhe, todo o detalhe que está aqui interfere nas quantidades dos insumos. E aí quais são os insumos que eu tenho aqui? Eu tenho a retroescavadeira. Na aula de equipamentos, de custos de equipamentos, nós vamos ver o que significa, porque que tem dois tipos de retroescavadeira aqui, com duas unidades diferentes. A pasta lubrificante, assentador e servente. Então, para eu fazer esse assentamento desse tubo de ferro fundido, eu vou precisar da retroescavadeira, pasta lubrificante, assentador e servente. Esses dois equipamentos, a pasta é material e assentador e servente é a mão de obra, tá? São os insumos que tem dentro dessa composição. Só que aí tem um detalhe. Se vocês olharem aqui, do lado, ele não chama o servente de insumo, ele chama o servente de composição. Por que isso acontece? Nós vamos ver por quê. Bom, o código da composição desse servente é esse aqui, 88316. Se nós formos lá no final das composições, que são muitas, vai ter todas as composições de mão de obra. A gente vai lá para o servente, procurar do servente, que é 88316, vai estar aqui. Essa é a composição do servente. Então, o que acontece? Lá no assentamento, o servente é uma composição que está dentro da composição de assentamento do ferro fundido. Por que ele chama o servente de composição? Porque eu tenho dentro da composição servente com encargos complementares, que são alguns daqueles encargos que nós vimos na aula passada do custo da mão de obra. Então, o SINAPI ele considera aqui a hora do servente, 1 hora de servente, para colocar nessa composição aqui. Essa 1 hora aqui não tem o custo, mas quando vocês forem ver o custo, essa hora aqui é a hora base dele, é o do salário dele. Mas além do salário, nós vimos que nós precisamos pagar nós temos outros custos, outros encargos. Então, o que vai estar incluso aqui no SINAPI, o que o SINAPI considera? Alimentação, transporte, exames, seguro, ferramentas relacionados ao servente, EPIs relacionados ao servente e curso de capacitação para servente. Isso é o que está considerando aqui dentro da composição do servente com encargos complementares. Aí você vai me perguntar então onde estão aqueles encargos INSS, FGTS, já que aqui é considerado. Esses encargos que a SINAPI vai falar de encargos sociais, eles vão estar inclusos no custo aqui do servente de obras, que eu vou mostrar para vocês qual que é o custo, tá? Todos os encargos sociais.
Estes outros aqui, ele vai chamar de encargos complementares. Então, aqui dentro do servente de obra já vai estar incluso no valor que eles vão tirar da fonte do IBGE, o INSS, né? Já porque aqui a gente está trabalhando com composição não desonerado, FGTS, e todos os outros impostos referentes à mão de obra que são obrigatórios para o empregador. Para saber o custo do servente de obra, só dele, com os encargos sociais, você tem que pegar esse código dele aqui, ó, do insumo. Agora sim, isso aqui é um insumo, 6.111. Aí você vai voltar aqui na sua pasta que foi baixada e vai abrir esse arquivo aqui, insumos não desonerado em PDF. E vai dar um Ctrl F, que é o pesquisar, e esse código 6.111. E vai aparecer aqui, ó, servente de obras, tá? O custo dele em horas é R$ 11,02. Esse R$ 11,02 está incluso o INSS, o FGTS, o Sistema S e todos aqueles encargos sociais básicos que nós vimos na aula passada. Agora nós vamos voltar aqui na pasta e abrir esse Composições Analítico em PDF. Essa tabela é a mesma coisa das composições lá do catálogo que nós vimos, só que aqui tem os custos de cada insumo dentro da composição. Então, se a gente descer aqui, ó, o primeiro que vai aparecer é aquele primeiro que nós vimos naquela tabela do Excel. Assentamento de tubos e peças é o grupo. E aí, aquele primeiro serviço, esse aqui, ó, assentamento de tubo ferro fundido, né, até aqui o finalzinho. Aí, mesma coisa que tá lá, ó, o que inclui? Retroescavadeira, pasta lubrificante, assentador e servente. E aí, o que tem aqui no servente, ó? O custo dele. Mas esse custo aqui é o custo do servente com encargos complementares dessa composição 88.316. E aí a gente vai procurar essa composição aqui nessa tabela de composições analíticas para ver como que ele chegou no 15,91. Aí, se eu for lá no final dessa tabela e procurar o código da composição do servente, que é o 88.316, eu vou achar aqui o início dessa composição, servente com encargos complementares. Então, se a gente vê aqui, ó, com encargos complementares, eu estou falando da composição. Dentro da composição do servente com encargos complementares, nós temos servente de obras, que é o insumo, que é aquele que nós vimos como insumo. Olha o valor dele aqui, ó, 11,02, que nós acabamos de ver. Além disso, eu tenho mais alimentação, transporte, exames, seguro, tá? E todos os outros valores. Esse valor total aqui, ó, vai dar 15,91. Esse 15,91, se a gente voltar mais uma vez lá no início da nossa planilha e procurar aqui na composição do assentamento, eu vou procurar aqui, ó, o servente com encargos complementares, ó, o valor que vai aparecer para mim, 15,91. Então, esse 15,91 é, resumindo, o valor do servente com os encargos sociais, que está incluso no insumo dele, e também com os encargos complementares, que está incluso nessa composição aqui, 88.316. Então, vejam que esse item aqui, servente com encargos complementares, é uma composição, tá, que está inclusa dentro de outra composição, que é o serviço de assentamento do tubo de ferro fundido. E agora, por último, nós vamos ver que o valor total dessa composição inteira aqui, que é o assentamento do tubo de ferro fundido, é esse valor que está aqui, ó, 5,49 total da composição. Quando nós formos fazer a planilha orçamentária, nós precisaremos apenas desse valor aqui, ó, 5,49. A não ser quando você precisar ver os itens que estão dentro do serviço, você vai olhar na composição analítica. Quando você quiser ver apenas
valor final do serviço, aí você vai utilizar outra tabela. Você volta aqui na sua pasta que tem todas essas tabelas e aí você vai usar agora a composição sintética. Eu sempre prefiro, quando tem PDF e Excel, eu prefiro o PDF que é mais fácil de buscar, mas é a mesma coisa. Então, composições sintético. Aqui vai aparecer as mesmas composições analíticas, só que a diferença aqui não vai ter discriminado o que vem dentro da composição. Então, se eu descer aqui, ó, vai ter a lista de todas as composições que o Sinap tem. Então, a primeira aqui é o assentamento de tubo de ferro fundido igual aquele que nós vimos. E o valor, 5,49. E aí, o próximo já é outra composição. Só que tá vendo? Aqui eu não consigo olhar o que tem dentro dessa composição. Então, as opções para eu ver o que tem dentro dessa composição, ou é abrir a composição analítica, que tem em PDF ou em Excel, e eu vejo o custo, ou abrir aquele catálogo. Aquele catálogo foi o primeiro que nós abrimos, eu também consigo ver discriminado, porém no catálogo eu não consigo ver os custos. Bom, pessoal, essa era a aula de hoje. É muito importante que você treine o acesso a todas essas tabelas e aprenda a buscar os insumos e composições dos serviços e dos materiais, equipamentos e mão de obra dentro do Sinap. Até mais!